preciso só, muito mesmo, da sua atenção. Para que quando nós chegamos ao final, aqui no livro do Apocalipse, capítulo 2, nós possamos entender o porquê Jesus escreveu essa carta, advertindo essa igreja que eles haviam deixado o seu primeiro amor. Para nós compreendermos isso, nós precisamos voltar ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós precisamos ver como essa igreja se formou, o que estava acontecendo nessa igreja, o que aconteceu nessa igreja, para que Jesus lá no Apocalipse enviasse uma carta com este conteúdo. Se nós formos olhar Atos, capítulo 18, nós veremos que Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Paulo estava em qual viagem missionária? Segunda viagem missionária. Paulo estava em qual viagem missionária? Segunda. Só estou chamando a minha atenção, porque no início eu disse, preciso da sua atenção. Pode dar glória, pode louvar, você não tem problema, mas eu careço da sua atenção. Nós precisamos sair daqui nessa noite, tendo entendido aquilo que Deus quis falar conosco aqui. Aleluia. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Paulo havia passado pela cidade de Corinto. Paulo havia pregado cerca de 1 ano e meio na cidade de Corinto. E em Corinto, Paulo vai conhecer um casal abençoado, que se tornaria um dos pilares da evangelização da cidade de Éfeso. Em Corinto, Paulo vai conhecer um casal chamado Áquila e Priscila. E Paulo acaba tendo uma certa intimidade com esse casal. Não somente porque ambos proclamavam o Evangelho, mas também porque ambos tinham a mesma profissão. Isso está no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Ambos eram fazedores de tendas. Então Paulo, depois de pregar 1 ano e meio na cidade de Corinto, Paulo vai dar continuidade à sua segunda viagem missionária. Paulo vai agora para a cidade de Éfeso, mas Paulo não vai sozinho. Paulo resolve levar esse casal que ele havia conhecido na cidade de Éfeso. Essa é a primeira vez que Paulo está, o casal que ele havia conhecido na cidade de Corinto. Essa é a primeira vez que Paulo está indo para a cidade de Éfeso. É a segunda viagem missionária, mas é a primeira vez que ele vai pisar os seus pés na cidade de Éfeso. E essa primeira passagem de Paulo por Éfeso foi uma passagem bastante curta. Só que nesse período curto que Paulo passou em Éfeso, Paulo pregou a palavra, houve muitos efésios que se converteram ao Evangelho, e Paulo tem que dar continuidade à sua segunda viagem missionária. Paulo precisa voltar para Jerusalém. Só que a palavra de Deus nos diz que Paulo vai continuar a sua viagem, indo para Cesareia Marítima até chegar a Jerusalém. Porém, Paulo vai deixar em Éfeso o casal que ele havia conhecido em Corinto. Priscila e Áquila permanecem em Éfeso para dar continuidade ao processo de evangelização que Paulo havia começado. Por isso eu disse, Priscila e Áquila vão ser pilares na evangelização da cidade de Éfeso. E é interessante notar, porque Lucas, no capítulo de número 18 de Atos dos Apóstolos, você vai ver Lucas dizendo que certo dia aparece na cidade de Éfeso um camarada, um judeu, que vindo de Alexandria. E esse homem, Lucas faz questão de relatar, esse homem era extremamente eloquente. Esse homem foi instruído na Escritura. Só que lhe faltava algo. Ele era eloquente. Ele conhecia o Antigo Testamento de cor e salteado. Só que o conhecimento dele parava no batismo de João Batista. Ele não tinha muito conhecimento acerca de Jesus Cristo. Ele não tinha muito conhecimento acerca da graça. Então a palavra de Deus vai nos dizer que certa feita, Apolo, o nome dele, Apolo estava pregando na sinagoga dos judeus, na sinagoga de Éfeso, e Áquila e Priscila ouvem Apolo pregar. E Apolo não pregava acerca de Jesus Cristo, Apolo só pregava acerca do Antigo Testamento e acerca do batismo de João Batista. Então a palavra de Deus nos diz, olha o trabalho de Priscila e Áquila em Éfeso. Eles pegam Apolo, instrui Apolo acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer que Apolo começa a pregar para os judeus, mostrando na palavra que Jesus era o Cristo. Se quiser mais informações, veja no capítulo de Atos dos Apóstolos. Que Deus levante em nosso meio mais Apolo, que tem conhecimento
fala de forma extraordinária da palavra de Deus, mas que ainda está aberto para sentar e aprender aquilo que ainda não domina. Apolo sabia muito do Antigo Testamento, mas sabia muito pouco acerca da graça que Jesus Cristo trouxe. E Apolo não hesitou em sentar com Áquila e Priscila para aprender acerca de Jesus Cristo. E depois, através da vida de Apolo, muitos dos efésios vieram a se converter a Cristo. Aqui vai a primeira lição para nós. Nunca nós saberemos tudo acerca do Evangelho. A gente pode entregar a vida a Cristo, pode passar o resto da nossa vida na igreja. Uma coisa eu tenho certeza: tu vai morrer sem conhecer tudo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Sempre tem alguma coisa que nós precisamos aprender. E nós precisamos sempre estar abertos para isso. Sentar para aprender, para depois nós possamos levantar e pregar a palavra do Senhor, para que muitos que ainda não conhecem a Cristo venham chegar ao conhecimento da verdade e possam, assim como você, também se converter a Jesus Cristo. Olha que igreja maravilhosa. Essa igreja tem evangelização. Essa igreja tem evangelismo. Essa igreja tem ensino genuíno da palavra. 2 anos depois que Paulo deixou de exiliar, Paulo vai retornar, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Terceira viagem missionária de Paulo. A palavra de Deus nos diz que agora Paulo não vai passar um período curto de tempo em Éfeso. Paulo agora vai pregar cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. E a palavra de Deus vai nos dizer: e quando Paulo chega em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, vai passar 3 anos, ele se depara com 12 discípulos em Éfeso. E Paulo vai fazer uma pergunta para esses discípulos. Paulo vai dizer para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles vão dizer: mas nem ouvimos falar acerca do Espírito Santo. E Paulo vai perguntar para eles: então, em que vocês foram batizados? E eles vão dizer: no batismo de João o Batista. Então Paulo vai instruir eles acerca do Espírito Santo. Paulo vai batizá-los. A palavra nos diz que Paulo põe as mãos sobre eles e eles começam a falar línguas e a profetizar. Ou seja, aqueles 12 homens foram batizados no Espírito Santo. Então começa a agregar aquela igreja de evangelização, aquela igreja de evangelismo, aquela igreja de ensino genuíno da palavra, aquela igreja de batismo nas águas, aquela igreja de batismo no Espírito. Olha que igreja está se formando na cidade de Éfeso. A palavra nos diz que Paulo vai pregar cerca de 3 meses na sinagoga. Só que Paulo vai enfrentar um sério problema para pregar a palavra na sinagoga dos Efésios. Por quê? Porque nós temos que ver o contexto. Na cidade de Éfeso ficava o templo da deusa Artemis. Quem era Artemis? Mais conhecida como Diana dos Efésios. Então a cidade de Éfeso, ela tinha como característica a idolatria. Ela tinha como característica a magia negra. Por quê? Porque Artemis era tida como a deusa da caça, Artemis era tida como a deusa da lua, e Artemis era tida como a deusa da fertilidade. Não obstante, havia um movimento muito grande dentro de Éfeso na parte da prostituição. Olha aonde essa igreja foi se meter. E a palavra de Deus diz que Paulo vai pregar por 3 meses dentro das sinagogas dos Efésios. E ele vai sofrer grande oposição, a ponto de Paulo resolver não pregar mais nas sinagogas. Paulo vai passar 3 anos na terceira viagem missionária de Éfeso, mas ele só prega 3 meses nas sinagogas. Aí a palavra vai dizer que Paulo vai para um lugar reservado. Provavelmente esse lugar reservado foi doado ou aberto para Paulo, para que ele pudesse continuar a pregação da palavra fora da sinagoga. Aí nós veremos no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos que Paulo inaugura uma escola de evangelização. Qual era o nome dessa escola? A escola de Tirânulo. Era onde Paulo se reunia com os irmãos que haviam se convertido e com aqueles que iam se convertendo através da palavra de Deus, onde eles podiam se reunir e continuar os ensinamentos da palavra de Deus, porque nas sinagogas estava tendo muita oposição. Maravilha, então essa igreja começou a enfrentar oposição. Pois bem,
Agora Paulo começa a ser usado de uma forma extraordinária. A palavra de Deus nos diz no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que através da vida de Paulo, milagres e maravilhas começaram a ser realizadas naquela cidade, a ponto dos habitantes daquela cidade levarem os lenços e levarem os aventais de Paulo, e quando eles colocavam sobre os enfermos, a palavra de Deus diz que as enfermidades batiam em retirada. Os espíritos imundos que estavam sobre aquelas pessoas, quando colocavam, os espíritos imundos batiam em retirada. Foi uma greve. Aquela igreja tinha evangelização, aquela igreja tinha evangelismo, aquela igreja tinha ensino genuíno da palavra, aquela igreja tinha batismo nas águas, aquela igreja tinha batismo no Espírito Santo, aquela igreja tinha milagres, aquela igreja tinha maravilhas, aquela igreja tinha libertação, aquela igreja começou a se firmar na palavra e no poder de Deus. Mas como uma igreja dessa pode chegar ao ponto que Jesus escreveu para ela que ela havia deixado o seu primeiro